Tentem aí, professor Bolzan e professor Dierle, tentem desbloquear aí o microfone. Oi, o meu tá tranquilo. Ótimo. Não, então, beleza. Então deu. Acho que deu tranquilo aí. Acho que podemos começar então, professor? Professor Bolzan, o senhor está sem microfone. Não, eu digo, já são 18h07, a metade do quarto de hora acadêmico com o Embrão já foi, então podemos iniciar, né? Não, okay. É só recomendação aqui para o pessoal que está no Zoom aqui, para colocar aqui mais uma vez no View, Speaker View, para vocês poderem acompanhar melhor. Agora a palavra está contigo. Tá, joia. Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Alisson, eu sou aqui um dos membros, um dos pesquisadores do Observatório Cyber Leviatã, que na data de hoje está recebendo o professor Dierle Nunes, que vai falar com a gente sobre a virada tecnológica do direito processual. O professor Dierle é conhecido de todos aqui em Minas e no Brasil também, sobretudo pelos estudos envolvendo o direito processual e a questão da tecnologia. Ele possui doutorado em direito processual pela PUC, aqui de Minas, também pela Universidade de Roma, La Sapienza, isso em 2008, foi como pesquisador da CAPES, é membro do corpo docente permanente do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas. Ele é também colaborador do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, professor adjunto da PUC Minas e da UFMG, é secretário adjunto do Instituto Brasileiro de Direito Processual, o IBDP, membro fundador da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional, é membro da International Association of Procedural Law, Instituto Ibero-Americano de Direito Processal e Instituto Pan-Americano de Direito Processal, membro honorário da Associação Ibero-Americana de Direito e Inteligência Artificial, diretor executivo do Instituto de Direito Processual IDEPRO, membro da comissão de juristas que assessorou no projeto do Código de Processo Civil 2015, na Câmara dos Deputados, e advogado sócio em Câmara Rodrigues Oliveira e Nunes Advocacia, além de ser diretor acadêmico do Instituto de Direito e Inteligência Artificial, IDEA, e tem experiência na área de direito, com ênfase em direito processual e constitucional. Isso é só para dar um pequeno aí, amostra do currículo dele. Peguei o resumo lá do Lattes, estava até comentando com o professor Bolzan, quando a gente foi fazer o card do evento, que não cabia dentro do nosso card, tendo em vista o tamanho do currículo. Enfim, é uma pessoa extremamente gabaritada, não é à toa que está aqui com a gente hoje. A gente teve mais de 300 inscrições, na verdade eu olhei agora há pouco, há 10 minutos, a gente teve 362 inscrições para o nosso evento. Geralmente a gente libera 300 ingressos somente, e essa superou, e aí a gente teve que liberar mais, porque esgotou. Chegou. Algumas pessoas acho que não conseguiram se inscrever porque estava esgotado, talvez não tenham tentado de novo. Mas, enfim, acho que isso aí demonstra a qualidade do palestrante, que está aí, chama de fato a atenção, porque todos conhecem o trabalho. Sem mais delongas, vou passar a palavra ao professor Bolzan, para que ele possa fazer as introduções necessárias, mas não sem antes agradecer a todo mundo, porque a todo mundo está aqui, a gente está com mais de 100 pessoas no momento, e muita gente do nosso programa de pós-graduação lá na UIT e de vários outros programas de pós-graduação, também da FTV em Vitória e de outros, enfim, espalhados aí pelo Brasil, e o pessoal está comprando a ideia do cyber, muita gente interessada em falar sobre direito, em falar sobre tecnologia. A professora Raíssa, que está aqui, da Faminas, hoje comentava comigo que todos os colegas dela, João Paulo, a Sabrina Lohane, a Ana Lúcia, a professora Fado, enfim, está todo mundo aqui presente. A Raíssa está no chat dizendo que está aqui. Ou seja, todos os colegas da sala dela do doutorado vieram aqui para prestigiar, ou seja, motivo de muita alegria para a gente. Então, quero desejar a todos um bom evento. Professor Bolzan, a palavra está com o senhor aí para conduzir. Obrigado, Alisson. Boa noite a todos e boa noite a todas. Uma satisfação voltarmos aos nossos encontros quinzenais do Cyber Leviatã, e particularmente hoje com a presença, né, desse amigo e grande professor que é o Dierle Nunes, né, que nos honra não só com a presença, mas sobretudo com a disposição de vir conversar conosco a respeito de temas sobre os quais ele é talvez o mais importante, né, e o mais significativo investigador, mais pesquisador brasileiro na atualidade.
né? Então, acho que isso é uma honra para o Cyber Leviatã, né? Dentro da sua expectativa, né, de colocar em pauta diversas perspectivas de debate em torno das relações de direito e tecnologia, a presença do professor Dieli consagra mais um desses tópicos, que é efetivamente o debate acerca das relações da tecnologia, dos impactos da tecnologia no campo do processo. Então, eu não vou tomar o tempo aqui, vou passar a palavra ao professor Dieli, agradecendo. Aí, ao final, depois, se tivermos alguma possibilidade ainda, né, de fazer alguma discussão, algum debate, poderíamos fazê-lo por meio de perguntas, né, encaminhadas pelo chat, né, que o nosso mestre de cerimônia, que já está ficando profissional, né, Alisson, vai administrando aqui, né, como sempre. Ok? Então, a palavra é tua, Dieli. Boa noite para todas, boa noite para todos. Primeiramente, queria agradecer imensamente ao meu amigo Bolzan pelo honroso convite que me direcionou para estar aqui com vocês, esse público abalizadíssimo, e que me dá uma responsabilidade ainda maior de poder tentar provocar em vocês algumas reflexões sobre essas imbricações entre o direito e a tecnologia. Queria saudar aqui o Alisson, agradecer também as gentis palavras, saudar todo o público que está aqui conosco e começar uma discussão com vocês sobre alguns aspectos em torno do tema que eu me propus a falar com vocês, que é a virada tecnológica do direito processual e as tendências de novos designs de gestão e de resolução de conflitos a partir exatamente dessas confluências entre as tecnologias em geral e o direito processual de um modo específico. Só que, para começar a minha reflexão, eu preciso que nós comecemos a perceber e fazer na verdade, eu queria só fazer uma provocação inicial sobre a questão do conhecimento da tecnologia. Porque nós estamos diante de novas tecnologias e a tendência nossa em relação a essas novas tecnologias e a esses novos conhecimentos é a de se ter uma geração de um encantamento, até pelas possibilidades e pelas facilidades que, por vezes, são vendidas em face de seu uso, e no nosso caso específico, essas tecnologias de informação e comunicação, com um destaque específico para uma grande área que é a da inteligência artificial, ela vem ganhando cada vez maior encantamento pelo fato de que ela começou a ingressar em todos os âmbitos da nossa vida, e as tecnologias, elas começaram, em face da digitalização da vida, elas começaram a fazer parte de um modo, digamos assim, inevitável, até pelo nosso atual momento muito delicado da pandemia, que nos conduziu a manter relações sociais pela via remota, pela via digital. Então, eu queria que nós só nos recordássemos de um aspecto. Foi lançado recentemente um filme da Netflix, chamado Radioatividade, contando a história da Marie Curie. E a Marie Curie, todos conhecem, ela é uma cientista a única cientista, na verdade, que ganhou um prêmio Nobel em duas áreas, a área de física e química, exatamente pela descoberta do rádio e das primeiras utilizações da radioatividade. E quando ela descobriu esse novo elemento, e ele começou a ganhar uma dimensão e notoriedade, as primeiras aplicações do rádio, depois que ele passou do laboratório e foi para a produção, foram aplicações muito peculiares. Quais sejam? Então, eu coloquei aqui só a título exemplificativo. Eles começaram a usar o rádio em creme dental, em produtos de beleza, e todos nós sabemos o que isso gerou do ponto de vista concreto, porque um bando de gente começou a morrer, inclusive de câncer, porque o rádio e a radioatividade, ela é um conhecimento que permite tanto usos muito benéficos para a nossa vida, para a medicina, tem aplicações muito consistentes, mas, ao mesmo tempo, ele tem potencialidades destrutivas, a bomba atômica, etc. Ou seja, quando a gente pensa em novas tecnologias, a gente precisa começar a perceber que nós estamos diante de potencialidades que podem melhorar muitíssimo a vida da humanidade, mas que podem trazer riscos e problemas também que, no primeiro momento, a gente não percebe.
E a própria Marie Curie e o Pierre Curie, que quando fizeram o seu trabalho e fizeram a sua pesquisa, eles, inclusive, tiveram, apesar de serem estudiosos, eles não souberam efetivamente o que eles estavam produzindo. Isso nos coloca diante do problema do conhecimento. Se o problema é o conhecimento, é a tecnologia ou o seu uso. E, como diz um cientista da Google, não é um problema, não é o gênio que é perigoso. No nosso caso aqui, não é a tecnologia que é perigosa, é o que nós vamos fazer com ela. E nós estamos claramente diante de um âmbito evidente, como eu já disse, digitalização da vida. A partir do início dos anos 2000, nós forjamos uma nova forma de oferta de dados entre todos nós. Só para vocês terem uma ideia, no ano de 2019, a cada minuto foram gerados 3,3 milhões de mensagens no Facebook, 3,8 milhões de pesquisas no Google e 29 milhões de mensagens do WhatsApp. Em 2020, cada um de nós, a cada segundo, gerou 1,7 megabytes de informação de dados. E esses dados estão sendo o tempo todo transmitidos, captados, processados e utilizados com um sem número de aplicações e, inclusive, vem permitindo que nós sejamos claramente hackeados e que os nossos dados permitam uma compreensão quase absoluta do nosso modo de viver. Ou seja, a digitalização da vida, ela induz uma percepção de que a vida em sociedade muda por completo. Primeiro porque, como diz Lessig, nós estamos vivendo cada vez mais em tribos, porque aquela lógica de que a internet, no seu nascedouro, ela ofereceria para todos uma democratização do conhecimento, que melhoraria a vida de todos, ao fim e ao cabo, se tornou uma forma, o seu uso, tal qual o do rádio e da radiação e da radioatividade, ele começou a permitir usos um tanto quanto problemáticos. Todos vocês já devem ter tido uma série de palestras aqui sobre o problema do capitalismo de vigilância, da Shoshana Zuboff, a questão do próprio modo como as redes sociais elas funcionam a partir dos filtros de bolha lá de Pariser, como que nós somos, em alguma medida, induzidos e manipulados e as nossas informações são utilizadas para fazer microtargeting, ou seja, para que a gente tenha marketing direcionado, ou seja, nós estamos diante de um fenômeno, de uma mudança, que é exatamente a base do que aqui eu estou apresentando para vocês como virada tecnológica. E no sentido de uma percepção de que a tecnologia ela deixa de cumprir um papel único, exclusivamente instrumental, de ferramenta, e a tecnologia ela começa, na verdade, a promover, como o Garrapon e o Lassègue dizem, uma revolução gráfica que nos gera, inclusive, uma grande dificuldade de interpretação da nossa vida, da sociedade, do modo como as interações efetivamente ocorrem. Porque, percebam, hoje, para que nós tenhamos efetivamente uma informação correta, a gente não vai conseguir isso nunca numa rede social. A gente não vai conseguir isso fazendo pesquisas que, basicamente, vão trabalhar com uma parte importante do próprio funcionamento do cérebro, que é a percepção de que a nossa capacidade de raciocínio ela é muito limitada. E eu vou falar um pouco mais à frente disso. Nós somos seres enviesados, e isso já foi percebido, e o pessoal da tecnologia usa esses nossos enviesamentos para vender produtos, mais recentemente para manipular comportamentos, para induzir comportamentos eleitorais, e isso tudo gera uma necessidade que essa virada, ela demonstra que nós estamos diante de uma mudança de racionalidade, de uma mudança de comportamento, e que o direito, por vezes, não está devidamente adaptado. E a virada significa, então, que, do mesmo modo que o segundo pós-guerra gerou para nós a percepção de que não era mais possível interpretar o direito sem ser a partir de uma filtragem constitucional, em face da virada constitucional do segundo pós-guerra, por tudo aquilo que todos já conhecemos, a questão da barbárie, do Holocausto, da necessidade da sobrevalorização do direito constitucional e das novas constituições forjadas a partir dos direitos fundamentais, da criação dos tribunais constitucionais com uma função diferenciada, o reforço do judicial review a partir do segundo pós-guerra, ou seja, nós mudamos o modo de compreender o direito.
E agora nós estamos exatamente no olho do furacão de uma nova virada, que é exatamente a tentativa de reler os institutos do Estado de Direito, de reler os institutos do direito constitucional, e no meu caso aqui, reler os institutos do direito processual desde a propedêutica, até se chegar a pensar em novos modos, a novos designs, para se buscar o dimensionamento de conflitos por uma sociedade que ganha cada vez conflitos mais variados e conflitos cada vez mais complexos. Porque com o avanço da internet comercial e da rede de novas interações que isso gerou para todos, obviamente o número de conflitos ele se amplia. Porque há uma percepção muito evidente ao longo do século XX, por exemplo, para quem é processualista. Os litígios foram se modificando. Os litígios do início do século, para o qual o processo civil foi estruturado, são completamente diversos dos litígios que hoje nós lidamos. Naquela época, se falava em litígio individual, nem se pensava em litígio coletivo, repetitivo, em litigância de interesse público, em uso da jurisdição para tentar fazer um equacionamento das funções dos poderes do Estado de Direito, do Estado democrático. Ou seja, nós estamos diante de uma fase na qual nós precisamos começar a perceber em que medida que a irritabilidade do código da tecnologia vai gerar uma mudança no próprio modo e na própria compreensão do direito, e sempre levando em consideração a necessidade que o direito mantenha a sua autonomia sistêmica, para que ele efetivamente normatize, para que ele gere uma compensação contrafática para as tendências que a própria tecnologia, de modo acaçapante, vão gerar para todos nós. Então, o objetivo dessa minha provocação aqui inicial para vocês é exatamente a percepção de que, quando a gente lida com tecnologia hoje, nós não estamos mais falando de ferramenta. Nós estamos falando de algo que está mudando a própria racionalidade dos institutos, o próprio modo como nós interagimos, e, para tanto, cada área ela precisa claramente adaptar os seus institutos e perceber em que medida essas novas tecnologias vão mudar a própria compreensão e aplicação do direito, para que o direito, inclusive, não seja cooptado, capturado por uma lógica de eficiência, por uma lógica de produtividade, por uma lógica que se preocupa mais com uma geração de resultados pragmáticos, sem, por vezes, aferir os impactos, inclusive, no que tange em especial os direitos fundamentais, e sem que nós tenhamos uma percepção muito clara dos dilemas que isso pode gerar. Porque, às vezes, mudanças muito pequenas e coisas que são apresentadas como algo super interessante pode gerar um problema demasiado. Até porque, na minha posição como processualista, a adoção de tecnologia ela pode, ao mesmo tempo, gerar ampliação de acesso à justiça, mas ela pode gerar um afastamento brutal do acesso à justiça, especialmente para pessoas que não têm cidadania digital, ou seja, pessoas que não têm acesso à conexão e equipamento, ou mesmo para pessoas que sofrem de analfabetismo digital, ou seja, a pessoa tem o equipamento, tem a conexão, mas não sabe usar. Porque o fato, por exemplo, e são conceitos díspares, porque a ideia de alfabetização digital não tem nada a ver com formação acadêmica, tem a ver com a pessoa saber ou não saber lidar com as tecnologias. Eu conheço pessoas que são PhD em várias áreas, são pós-doutores em direito e mal sabem ligar um computador. Ou seja, a utilização da tecnologia e num país no qual o próprio o último censo do IBGE do ano de 2020 mostra que 1/4 da população brasileira não tem acesso à conexão e não tem acesso a equipamento, e nas zonas rurais isso pode chegar a 50%, nós estamos falando de um problema que só no que diz respeito ao primeiro aspecto, a cidadania digital, a gente já tem um problema. Em que medida que a tecnologia e a ideia de uma justiça digital, ela facilita a vida de todos, como um autor, por exemplo, de referência como o professor Richard Susskind vem defendendo, ou em que medida que num país com o nível de desigualdade que nós temos, essa própria noção e essa própria defesa patrocinada, por exemplo, por ele, para a Inglaterra, que tem uma realidade, obviamente, social muito diferente da nossa, ela é ou não aplicável entre nós, na medida em que, só a título exemplificativo, basta que nós analisemos, por exemplo, a situação do benefício assistencial do governo durante a pandemia, que as pessoas, apesar de terem um smartphone, elas não sabiam extrair dali um QR Code para ir na casa lotérica, e no início da pandemia faziam filas quilométricas nas portas
da Caixa Econômica Federal para receber o benefício. Por quê? Porque não sabiam fazer uma coisa que, para todos nós que estamos aqui, é algo prosaico, que é extrair um código para ir numa casa lotérica e receber aquele benefício. Então, nós estamos diante de um dilema. Só que, especialmente no campo do direito processual, a tecnologia ela tem basicamente algumas etapas. A primeira etapa é a etapa de digitalização. E nessa etapa, o direito brasileiro ele tem um diferencial indiscutível. Percebam que no ano de 2019, segundo a Justiça em Números, 90% do ingresso dos processos no Brasil foram pela via digital. Ou seja, nós já vivenciamos um fenômeno de mudança do processo analógico, do processo em papel para o processo em autos eletrônicos de um modo brutal. Então, nós temos um grande diferencial. Claro que temos inúmeros problemas, os sistemas não são interoperáveis, eles são difíceis, eles têm pouquíssima percepção de algo muito simples no campo da tecnologia, que é a ideia da experiência do usuário, ou seja, se projetar sistemas que levem em consideração a maior facilidade para o cidadão, e no nosso caso, para o meu caso, por exemplo, para o advogado, os sistemas são complicados, eles não são pensados para serem sistemas funcionais, eles são pensados numa lógica do pessoal da tecnologia, às vezes, que não conhece nada de design, que não conhece nada de experiência do usuário, e aí eu crio um problema, porque a ideia da tecnologia, para facilitar, ela vira um entrave. Nós temos inúmeras plataformas que, às vezes, não são interoperáveis, elas não conversam entre si, é quase uma Babel eletrônica das plataformas, mas agora, inclusive, nós temos uma tendência do PDPJ, que é a plataforma digital do Poder Judiciário Brasileiro, idealizada recentemente pela gestão do ministro Fux, dentro da gestão do ministro Fux, que é exatamente a tentativa de criar quase um hub das plataformas de processo eletrônico para funcionar quase como um marketplace, para que você pegue módulos dentro da sua plataforma, seja o PJE, seja qualquer outro que seja, para que você acople novidades na própria estrutura do seu procedimento e facilidades, porque a ideia do processo em autos eletrônicos não tem menor lógica mais dela se limitar a uma mudança de um ambiente analógico para um digital. Por quê? Porque o processo em autos eletrônicos ele pode auxiliar, por óbvio, na própria gestão do procedimento. Ele pode criar automatização durante a estrutura do procedimento para matar, por exemplo, uma série de etapas mortas que não precisam de nenhuma ingerência humana. Na hora, por exemplo, de fazer uma designação de uma sessão virtual de julgamento de um tribunal, não tem lógica o assessor ter que designar que a audiência vai ter 100 processos e, na sequência, ele tem que mandar um e-mail para cada um deles, confirmar com cada um dos advogados. Isso poderia ser tudo automatizado com um robozinho de modo muito simples, e isso facilitaria, inclusive, a própria estrutura administrativa burocrática do procedimento. Então, perceba que o fato do processo estar em autos eletrônicos já traz uma mudança e já começa a nos fazer perceber a virada. Porque a ideia da digitalização, então, ela, no primeiro momento, aparenta ser só uma mudança de meio. Mas a partir do momento em que eu percebo que nesse ambiente eletrônico eu gero uma infinidade de dados, eu posso começar a transformar esses dados em conhecimento. E a transformação desses dados em conhecimento pode, primeiro, no campo do processo, me mostrar com dados muito evidentes e quase panorâmicos que nós podemos estar diante de uma situação. Vocês estão me vendo? Eu acho que o senhor compartilhou a tela aí? Não. Ah, não tem alguém que compartilhou aqui. Parece que minimizou aqui. Não, é porque alguém compartilhou a tela aqui, só um minutinho. Pois não. Alguém que se chama Giovanni. Por favor, aí. Exato. Voltei? Voltou. Professor, será que se eu bloquear aqui o compartilhamento, acaba o seu também? Não muda nada meu, não. O meu eu controlo. Então, ótimo. Depois o senhor vai ensinar isso para a gente, que a gente está comentando aqui que tá maravilhoso isso aí, e a gente está falando, tá muito legal, a gente tem que fazer igual. Tá bom, beleza. Mas perceba. Então, quando a gente pensa no processo em autos eletrônicos, a primeira coisa que a gente pensa é nessa mudança de meio. Só que com os dados e com o tratamento dos dados, e agora o CNJ também, através do DataJud, ele vem exatamente começando a tratar os dados do judiciário para extrair disso conhecimentos muito relevantes. Por exemplo, para eu, processualista, quando eu vou participar de comissões para elaboração de leis, como eu participei do CPC,
acabei de participar de uma comissão do IBDP para a reforma do processo coletivo, a gente não tem dado para chegar às conclusões. É um fruto da percepção de uma série de pessoas de boa vontade que estudaram e estudam direito processual e que têm uma vivência empírica aqui acolá das suas experiências profissionais. Não tem lógica se fazer reforma processual mais desse jeito. Eu poderia pegar todo o banco de dados, por exemplo, na ação coletiva, das 400 mil ações coletivas, e saber o que funciona, o que não funciona, o que melhora, o que não melhora, como em alguns outros países eu já faço. Eu minero os dados. Eu faço a mineração dos dados e a mineração dos processos, e com isso eu consigo saber quais são os problemas efetivos que se tem no próprio funcionamento do direito processual do cotidiano. Se uma etapa procedimental, para falar uma coisa bem corriqueira, a etapa do 334 lá da audiência inaugural de conciliação e mediação, aquilo funciona, não funciona? Aquilo traz benefícios, não traz benefícios? Porque se eu começo a verificar que uma série de atos processuais são inúteis, eu posso alterá-los, eu posso alterar a estrutura do procedimento. Isso já aconteceu na Finlândia, isso já aconteceu no estado de Utah. Eles reformularam a estrutura do procedimento a partir de uma mineração de dados e mineração de processos, que é uma das abordagens da tecnologia que podem ser feitas exatamente para fazer o quê? Para fazer uma análise efetiva do transcurso do procedimento e verificar o que é bom, o que funciona, onde que o processo para, o que aumenta o tempo de tramitação processual. Ou seja, eu posso começar, inclusive, a fazer abordagens preventivas da própria estruturação do procedimento. Ou seja, eu começo a verificar, inclusive, os gatilhos de litigiosidade. Que tipo de litígio repetitivo que está chegando no judiciário? Se eu fizer, talvez, um diálogo institucional com quem está gerando, que pode ser o poder público, pode ser uma empresa, eu não consigo, às vezes, obstar que esses litígios cheguem, ou conseguir uma interação de uma agência reguladora para obstar esse tipo de litigiosidade. Ou seja, eu começo a lidar com online dispute prevention, ou seja, com prevenção online de conflitos. Ou seja, eu trabalho com muito mais inteligência, porque eu trabalho com conhecimento extraído dos dados. Ou seja, só a etapa da digitalização já me traz um benefício. E aqui eu não posso deixar de pontuar também que isso deveria, inclusive, ter modificado o próprio modo como eu, como advogado, ou a grande maioria dos advogados, peticiona, como faz manifestações em hiperoralidade, ou seja, oralidade por hiperlink, até porque todos nós sabemos que o ambiente de tela para leitura ou para assistir, ele é muito mais complicado. Então, se você não utiliza de design para compensar a perda da pluridimensionalidade da presença física e para usar outros elementos, como as abordagens de visual law, eu, inclusive, tenho as chances de que as minhas argumentações não sejam efetivamente levadas em consideração pelo magistrado, mas isso é um capítulo à parte. A segunda etapa de emprego de tecnologia é a automação, que é quando eu começo a usar tecnologias um pouco mais sofisticadas e, de um modo ainda embrionário, eu começo a usar IA, inteligência artificial, para começar a lidar com atividades repetitivas. Então, por exemplo, no campo da advocacia, vem se ganhando cada vez mais força o uso das chamadas law techs, que são startups que estão empreendendo na área de tecnologia, para gerar uma série de funções, para captação de clientela, para pesquisa jurídica, para análise de grande quantidade de documentos, para classificação de recursos, como é o caso de alguns grandes escritórios, para eu fazer juízo preditivo, ou seja, eu verificar qual que é a tendência de julgamento de um magistrado, ou seja, eu pego os dados das decisões de um determinado juiz ou de um determinado tribunal, eu já consigo extrair quanto que é a média de condenação, quais são os argumentos que ele está utilizando, ou eu tenho um aluno na UFMG, inclusive, que está prototipando um modelo algorítmico de IA para extrair das sentenças do juiz os autores, os doutrinadores e os tribunais que ele mais cita, para na hora que o advogado estiver fazendo a petição, ele já indicá-los para facilitar a própria elaboração da peça, porque se sabe que o juiz é um cara enviesado como todo ser humano. Então, você usa os argumentos que geram maior empatia na hora de, inclusive, apresentar as informações para aquele decisor. Ou seja, você começa a trabalhar com uma advocacia aumentada, ou seja, a advocacia de dados, que alguns chamam de advocacia 4.0, os nomes pouco importam. O que importa é que eu estou diante de uma fusão entre autoconhecimento jurídico e tratamento massivo de dados, com a utilização de uma série de facilidades para tentar promover o aumento potencial da performance de qualquer um como advogado.
No campo do judiciário, também o uso dessa tendência de automação é notório. Nós todos os dias ouvimos e vemos relatórios, como da FGV, de uma série de tribunais, mostrando que os tribunais brasileiros estão investindo de modo massivo em modelos de IA, ainda muito superficiais, muito simplórios, para expedição de mandado, para fazer classificação de recursos, como é o caso do Vitor, do Supremo Tribunal Federal, que talvez seja o mais conhecido, o Atos e o Sócrates do STJ, para auxiliar na admissibilidade dos recursos. Perceba, eles não estão julgando nada. E a grande maioria dos modelos, eles ainda estão em treinamento, eles não estão em operação. O próprio Vitor, ele está sendo treinado em 27 temas de repercussão geral, como eu vou falar um pouco mais à frente, mas ele está estagiando. Depois que ele faz a análise do recurso extraordinário, na sequência vem um servidor e comprova se aquela análise que ele fez é uma análise correta. Mas perceba, nós ainda estamos num campo ainda mais singelo para tentar otimizar as atividades que são repetitivas no âmbito tanto do judiciário quanto da advocacia. Mas a etapa mais impactante é a etapa de emprego de tecnologia que nós costumeiramente chamamos de transformação. E quando a gente fala em transformação, a gente precisa lidar primeiro com o conhecimento prévio, antes de entrar propriamente na tecnologia. Então, da chamada virada cognitiva que foi percebida por Kahneman e Tversky ali na década de 70, ou que ganhou notoriedade a partir da pesquisa deles, que inclusive foi agraciada em 2002 com o Nobel de Economia. Kahneman e Tversky, eles perceberam uma coisa na estrutura de funcionamento do cérebro, qual seja, que o cérebro, ele trabalha com dois grandes sistemas, um sistema que é rápido, que é heurístico, que ele dá respostas imediatas, que é o S1, que são essas partes em preto aqui do cérebro, que toda espécie tem, qualquer espécie, um animal vai ter, que é inclusive o que nos dá reflexo, quando a gente tem medo, quando a gente foge, etc, etc. E eu tenho essa estrutura aqui, que é o córtex pré-frontal dorsolateral, essa branca, que é uma estrutura que eles chamam de S2, que ela é reflexiva e que nos permite, e que nos torna humanos, e que nos dá efetivamente a racionalidade. Esses dois sistemas, eles funcionam no nosso cérebro de modo ancorado. O cérebro funciona muito mais com o S1, ou seja, o cérebro é treinado para trabalhar muito mais com automatismos mentais, o que faz com que nós tenhamos muito mais tendência para ter respostas subótimas, que são automáticas. Porque a gente treina. Então, por exemplo, eu vou tomar água, eu não penso aqui, vou pegar o copo, vou colocar o copo na minha boca, vou deglutir a água. Ninguém faz isso. Você pega e faz. Ou seja, o cérebro, ele trabalha principalmente com heurísticas. Só que a grande percepção de Tversky e Kahneman é que esse funcionamento do cérebro gera deturpações cognitivas que eles chamaram de vieses ou bias. E esses bias conduzem à percepção de que o cérebro humano ele gera muito mais decisões irracionais do que decisões precisas, técnicas, criteriosas, matematicamente pensadas, falando em bom português. O que significa que nós somos seres enviesados. E se somos seres enviesados, a gente prefere, por exemplo, informações que comprovam o que nós gostamos, é o que a gente chama de confirmation bias, ou viés de confirmação. Então, só para trabalhar com um dado muito singelo, no campo político, se alguém fala algo de um político que você gosta, você acredita. Se fala de que você não gosta, você rechaça. Porque o cérebro é tendente a funcionar nesses termos. Ele é enviesado para isso. E tem mais de 200 vieses cognitivos. Só que esse conhecimento dos vieses, ele foi importantíssimo quando, no início dos anos 2000, começou a ganhar proeminência o uso mais emblemático de uma tecnologia de propósito geral, que foi inauguralmente pensada ali na década de 40, ganhou um texto seminal do professor Alan Turing em 1950, que é a área da inteligência artificial. E todos sabem que a inteligência artificial surge ali nessa época, mas que ela vai, na verdade, só alçar uma importância maior a partir do início dos anos 2000, por um aspecto que eu apresentei para vocês no início da minha exposição, qual seja, até o início dos anos 2000, eu não tinha dados suficientes para a utilização de uma inteligência artificial com um grau de precisão, com um grau de acurácia adequado. Pelo contrário,
Até o início dos anos 2000, eu tinha muito poucos dados. A partir dos anos 2000, não. A cada 2 anos, a humanidade gerava, em termos de dados, a quantidade de dados que ela tinha gerado desde o seu nascedor, dados captados. E nesse ano que nós estamos, dizem que a cada 2 horas nós geramos a mesma quantidade de dados que a gente gerou até o início dos anos 2000. E quando a gente tem essa capacidade de dados, a gente pode lidar com essa tecnologia de propósito geral, com esse grande campo que é o da inteligência artificial. Que todos sabem aqui, eu não vou ficar explicando, até pelo perfil dos espectadores, como é que funciona a inteligência artificial. Inteligência artificial, basicamente, você pega o quê? Você pega uma quantidade enorme de dados e faz o quê? Com que eu, a partir desses dados, eu crio o quê? Eu extraia um reconhecimento de padrões que gera a resolução de problemas. Então, basicamente, eu faço o quê? Eu apresento dados de amostra de entrada e de saída, estabeleço correlações entre eles através de pesos matemáticos, crio um modelo e, quando surgem novos dados, esse modelo treinado, ele me oferece resultados com um grau de precisão, de acurácia, que cada vez mais nós tenhamos que buscar uma acurácia substancial, que é uma acurácia ética, para que o resultado ele seja adequado. Ou seja, cada vez mais nós usamos IA na nossa vida inteira, e por isso que eu a nomino, e muitos a nominam, de tecnologia de propósito geral. A gente aplica ela no nosso dia a dia, quando a gente vai usar, vai ver algo no streaming, o streaming ali, o Netflix está, a partir de milhões de outros usuários, ele te indica coisas em conformidade com as suas preferências, com os seus enviesamentos. Ou seja, o conhecimento dos vieses é pressuposto de quase todas as arquiteturas de escolha no campo digital. Elas são pensadas a partir dos vieses. Se vocês não perceberem ou não entenderem o funcionamento dos vieses, dificilmente vocês vão ter compreensão de como funcionam as tecnologias, de como que elas são modeladas. Seja para vender produto, seja para induzir em você um determinado comportamento eleitoral, seja para estruturar uma própria arquitetura de escolha no campo processual. Então, isso é um pressuposto. Então, eles pegam essa estrutura e usam isso para modelar para o quê? Através de uma abordagem, a mais comum, que é o machine learning, eles vão treinar uma máquina através de várias formas, aprendizado supervisionado, não supervisionado por reforço. Eles vão treinar a máquina para fazer o quê? Para te dar respostas. E esses modelos, eles podem ser treinados, e só muito grosso modo, através de um aprendizado supervisionado, que é quando você tem uma equipe que etiqueta as informações para ensinar a máquina como que ela vai ler as informações. Isso foi, inclusive, utilizado no caso do Vitor, que está fazendo essa classificação dos recursos extraordinários, ou seja, tinha uma equipe lá da UNB, capitaneada pelo meu querido amigo Fabiano Hartmann, que eles liam as peças dos recursos, as decisões, e faziam a classificação, ensinavam a máquina como verificar se está ou não em conformidade com um dos temas de repercussão geral lá do Supremo Tribunal Federal. Tem o aprendizado não supervisionado, que é quando você entrega uma quantidade de dados para a própria máquina extrair os padrões. O Atos, que é utilizado no STJ, faz isso, então ele basicamente faz isso com os recursos especiais. Ele aglutina os recursos especiais de mesma matéria e separa os que são de matéria diferente. E, para tanto, usa, no nosso caso do direito, um tipo de abordagem que é o processamento de linguagem natural. Não vou esmiuçar isso aqui, tem as discussões em torno do GPT-3, que também mereceria um pouco mais de tempo. Mas o grande problema para nós do direito em relação à IA, ou um problema que todos já devem ter ferido, é o problema da opacidade da IA, quando eu estou lidando com redes neurais, especialmente as convolucionais, e com deep learning, porque quando eu estou lidando com esse tipo de tecnologia, o modelo de IA ele é opaco, ele não é transparente, ele não é explicável. Então, eu coloco o conjunto de dados, ele extrai os padrões e me dá respostas. Esperava-se que essas respostas sempre fossem respostas corretas. Mas como vocês já devem ter visto, inclusive, um documentário do Netflix que foi lançado agora em setembro, Coded Bias, isso não acontece. E se os dados que alimentam a máquina forem enviesados, forem preconceituosos, as respostas serão enviesadas.
E nós temos aqui o exemplo mais notório disso no campo do direito processual penal, que é o caso do COMPASS, que é um algoritmo utilizado para fazer risk assessment na justiça criminal americana, e ele se descobriu que ele aumenta o grau de periculosidade se a pessoa for for branca, comparativamente se a pessoa for negra. Ou seja, a resposta do COMPASS foi claramente uma resposta preconceituosa, e isso acendeu as luzes de todos em relação a todos os projetos de IA, e discutiu-se então o problema desse chamado viés do modelo algorítmico e técnicas para tentar se desenviesar a máquina, e inclusive colocou na alça de mira o problema do chamado math washing, que é você usar dados matemáticos para, de modo acidental ou proposital, induzir erros, porque às vezes se induz erro de modo proposital, para induzir determinados comportamentos, e se colocou, e tem uma grande área hoje, que é a área das inteligências artificiais explicáveis, que é uma tentativa de fazer com que a IA seja menos opaca, seja transparente, e que, inclusive, coloque em pauta todo um dilema de normas éticas, como a da própria Resolução 332 do CNJ, para modelagem de IAs que trabalhem com fairness, com accountability, com transparência e etc, etc. Então, percebam, a ideia da IA é uma ideia que está umbilicalmente ligada a novas formas de abordagem para auxiliar em resolução de problemas complexos, mas sempre vai partir de um problema, para nós aqui em especial no campo processual, que é o problema de arquitetura de escolha. A arquitetura de escolha, como vocês sabem, é um outro conceito da psicologia comportamental, melhor estruturado pelos professores Richard Taylor e professor Cass Sunstein, no qual eles estão pensando em como modelar as informações e apresentar informações em ambiente analógico ou digital, de modo a induzir comportamentos melhores dos cidadãos. Só que a ideia da arquitetura de escolha seria, em alguma medida, empoderar o cidadão, dar mais autonomia, autodeterminação, mas, como eu disse, a tecnologia ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. E nós temos um exemplo, que é aquele exemplo do Facebook, e o Facebook, em 2010, nas eleições americanas, fez um pequeno teste com 60 milhões de americanos. Ele pegou e colocou essa informação sobre pessoas que estavam votando, utilizando essa estrutura, esse design, e, ao fazer esse teste, ele mudou o design, e quando ele mudou esse design, colocando aqui embaixo o nome e a figurinha dos amigos da pessoa do Facebook que tinham votados, o Facebook fez com que 300 mil americanos votassem, se inscrevessem para votar. Isso era esse teste. Vocês sabem que a eleição de 2016 de Trump foi decidida por 100 mil votos. Então, você começa a colocar em pauta a utilização dessa arquitetura de escolha para fazer aquilo que, em Stanford, eles chamam de captologia, que é você usar tecnologia para induzir comportamento, e o chamado Emotion AI para induzir emoções nas pessoas. Então, isso significa que nós estamos diante de um tipo de abordagem que pode induzir comportamento em todos nós, e isso é um problema. Mas isso também pode ter benefícios óbvios. Para nós, aqui no campo do processo, essa ideia de arquitetura de escolha vem sendo utilizada, por exemplo, para auxiliar na própria estruturação dos chamados tribunais online. Então, por exemplo, aqui o Tribunal de Singapura, ele tem esse dashboard, quando você abre o site. Ele é um tribunal online, então aqui tem até uma robozinho aqui que dá informações se você tiver dúvidas sobre o site. A navegação do site é uma navegação que permite aqui você acessar até sem auxílio de advogado, aqui é o Self-Represented in Civil Matter, no qual ele explica os procedimentos, e de um modo, inclusive, com um design super amigável, para facilitar as pessoas. Então, por exemplo, que ele inclusive fala que como é que é uma visão geral, como é que funciona a justiça civil, ele é altamente explicativo, com um texto, inclusive, mais acessível para as pessoas. Ou seja, percebam que a arquitetura de escolha ela pode ser algo para melhorar a própria experiência do usuário e a própria percepção do cidadão, do advogado e etc., que é algo que deveria ser, inclusive, potencializado no Brasil, quando a gente pensa nessa nossa tendência muito evidente de busca da digitalização massiva. Essas etapas no campo da tecnologia, elas são cada vez mais conglobantes.
Eu não falo mais só em digitalização, só em automação ou em transformação. Elas se comunicam para tentar exatamente gerar aplicações da tecnologia no campo do direito processual, que podem ser muito interessantes. Como diz um professor de Stanford, o professor David Engstrom, eu posso usar isso para gerar democratização dessa informação, que seria a possibilidade das tecnologias permitirem informação qualificada tanto para os advogados do autor, quanto para os advogados do réu, quanto para o próprio juiz, porque aí eu estaria diante de advogados que estariam discutindo todos os argumentos legais, os argumentos doutrinários, os julgados, porque ele teria essas informações todas entregues por legal techs, e o debate seria um debate argumentativo em torno de uma análise panorâmica de cada um dos litígios. Mas, infelizmente, como o professor Engstrom diz, nós caminhamos muito mais para esse quarto horizonte, que é o que está aqui embaixo, que ele chama de distopia da litigância, que é quando, de um lado, eu tenho um repeat player, que tem já amplo conhecimento jurídico e vai ter todas as tecnologias em seu benefício, e só para usar um grande repeat player no Brasil, que inclusive está investindo de um modo brutal em tecnologia e representa o maior escritório do mundo, que é a AGU, tem 80 mil advogados, que tem o Sapiens 2.0, que já faz boa parte das atividades do advogado da União, que automatizou e que é interoperável, busca informações, te dá relatórios muito precisos sobre predição, sobre uma série de aspectos. Do outro lado, eu vou ter o litigante ocasional, como dizia, ou eventual, como dizia Galanter desde a década de 70, e o judiciário, que, infelizmente, no Brasil ainda só começa agora a se preocupar em autoconhecimento. O uso da tecnologia no judiciário brasileiro é muito mais para dar vazão para o serviço do que para gerar conhecimento de como o judiciário decide. Para que cada juiz saiba como ele decide cada matéria, quais são as flutuações de entendimento, como que o tribunal decide, quais são as variações de entendimento, os argumentos que são utilizados em cada campo. E se nós estamos diante desse quadro de distopia da litigância, nós precisamos acender a luz, porque nós podemos estar caminhando para esse quadro nefasto, no qual eu vou ter uma advocacia aumentada de um lado, uma advocacia que vai ter menos conhecimento jurídico e menos ferramental tecnológico, e um judiciário que está usando a tecnologia não com toda a potencialidade que ela pode oferecer. E só nos poucos minutos que me restam, eu gostaria só de provocá-los sobre que, a partir desse conhecimento, a partir desses dados tratados desse conhecimento, eu posso pensar em novos DSDs, em novos Dispute Systems Designs, ou seja, em novos designs de sistemas de gestão de conflitos, que vão, como eu já disse, identificar causas do conflito, ou seja, fazer uma etiologia dos conflitos, pensar numa arquitetura de escolha que leve em consideração todos os dilemas, inclusive que nós temos no Brasil, e que vai dar uma solução e até propor novas abordagens distintas das tradicionais, do uso tradicional da jurisdição e do uso das ADRs, que inclusive, segundo os próprios dados, por exemplo, a conciliação, mesmo durante a égide do CPC 2015, o aumento da conciliação foi ínfimo, segundo o Justiça em Números. Nós tivemos uma ampliação exponencial do número de sejusques e o índice de acordo de conciliações não ultrapassou 13 e poucos por cento. Ou seja, há uma aposta nessa ideia de ADR como se fosse uma panaceia e não vem funcionando. Então, nós precisamos começar a ter novas abordagens de designers de sistema, no campo do processo, para que eu comece a modelar novas abordagens, não talvez para automatizar o que eu tenho, mas que para criar novas formas de abordar os próprios conflitos. E eu preciso seguir algumas etapas para o DSD, que eu não vou ter tempo aqui de esmiuçar. Eu posso criar designs que auxiliam macroconflitos, e eu, só a título de exemplo, eu mostro para vocês os dados de uma recuperação judicial ocorrida no Rio de Janeiro, da OI, que eles criaram uma DSD na qual, ao se perceber que a OI estava entrando em recuperação judicial, eles modelaram uma nova forma de resolução de conflitos, inclusive com o uso de ODR, e que chegou a mais de 40 mil resoluções de conflitos num interregno de tempo de minuto. Ou seja, fugindo da própria estrutura lá da Lei 11.101,
e antes, inclusive, da reforma recente que ela sofreu, e que conseguiu resolver aquele macroconflito de um modo muito mais adequado. E quais são as abordagens mais conhecidas, que são inovadoras em relação ao campo processual? A primeira é a das ODRs, das Online Dispute Resolutions, que, como vocês todos sabem, surgiu no final da década de 90, início dos anos 2000, especialmente em face do caso do eBay, que, como todos conhecem, é um grande marketplace que faz interações entre fornecedores e consumidores, e que ali no final dos anos 2000, no final da década de 90, início dos anos 2000, percebeu que tinha um percentual enorme de conflitos que surgiam daquelas relações, até porque um mercado de consumo sempre vai dar problema do produto ser entregue errado, sem as especificações, fora do prazo, etc, etc. Ou seja, eles tinham milhões de problemas. E se eles fossem adotar formas tradicionais de mencionamento desses conflitos, eles não conseguiriam. Então, eles modelaram um DSD e contrataram um cidadão de nome Colin Rue, que ele modelou uma ODR que, no primeiro ano de funcionamento, gerou esses dados. Ou seja, ele resolveu 60 milhões, mais de 60 milhões de conflitos num único ano. Tudo feito através da estrutura interna dessa plataforma que foi idealizada. 50% foi resolvido de modo consensual e 90% sem qualquer interação humana. E como que essa estrutura cognitiva de ODR foi modelada? Que é o conhecido mundialmente Moldria. Ele é gestado nessas etapas modulares. Uma primeira etapa de diagnóstico do conflito, totalmente automatizada, na qual é oferecido para as pessoas os riscos que elas têm naquele próprio módulo de dimensionamento de conflitos. Um mecanismo de negociação direta com IA, que tem um robozinho parametrizado com milhões de negociações anteriores para oferecer propostas mais próximas da realidade, e nesse campo aqui eu tenho um problema muito sério, porque se essa negociação direta tiver uma arquitetura de escolha tendente a manipular, ela pode ser utilizada para beneficiar uma das partes em detrimento das outras, e esse é um dos grandes riscos das ODRs, e por isso de um grande dilema em torno de uma normatização, inclusive ética, das ODRs. Se essas duas etapas tecnológicas se frustram, eu então tenho uma etapa de mediação online, com interação humana, e uma etapa de decisão também humana, mas percebam, os próprios dados que eu apresentei anteriormente mostram que isso se dá de modo exponencial, de modo acidental, perdão. E a partir dessa lógica da ODR que gerou esses resultados tão impactantes, e com um grau de satisfatividade muito grande daquelas pessoas todas que ali participaram, inclusive tem uma pesquisa de 2011 feita pelo próprio Rue no eBay e no PayPal com os usuários do Moldria, e a resposta foi de plena satisfação do uso da plataforma. E essa ideia chega aos tribunais, à justiça pública, e eu começo então a pensar numa adequação procedimental por tecnologia, que é empregar essas ODRs dentro da própria justiça pública, principalmente utilizando a própria lógica de estruturas modulares. No Brasil, a gente não tem ainda isso. O mais próximo que a gente tem de ODR no campo da justiça pública é o consumidor.gov, como todos conhecem, mas que é uma ODR prosaica, que felizmente ela começa a ser adaptada à própria estrutura do procedimento, como é o caso do TRF1 e do TJDFT. Eu sou um daqueles que é completamente avesso à interpretação de que haveria uma obrigatoriedade, submissão prévia a isso, suspensão do processo, extinção do processo, ficam fazendo ginásticas mentais para se pensar numa alteração da própria lógica do interesse de agir. Eu acho que não precisa de nada disso, basta você acoplar o consumidor.gov ao PJE, como esses tribunais fizeram, sem qualquer prejuízo ao acesso à justiça, e inclusive permitindo que as pessoas que não são próximas à tecnologia consigam acessar o sistema sem grandes problemas, porque elas já estariam ali, elas já seriam postas por uma interoperabilidade entre o consumidor.gov e o PJE, ou qualquer outra das plataformas utilizadas. Então, eu tenho possibilidade de modelar, mas é claro que eu posso adequar procedimentos de modo muito mais sofisticado. E isso chega a vários tribunais, e temos tribunais que já funcionam totalmente online. O mais emblemático, o mais conhecido é a CRT de British Columbia, do Canadá, mas tem todos esses exemplos aqui nos Estados Unidos.
de tribunais em pleno funcionamento de Singapura, que eu já fiz alusão, mas, sem dúvidas, o mais aclamado é o CRT, criado em 2016 no Canadá. Ele não tem nem sede física, e ele funciona também numa estrutura modular e vem ampliando paulatinamente um tribunal administrativo, mas que gera títulos executivos judiciais, mas que vem tendo gerando uma satisfação muito grande de todos os usuários. Então, meus caros, percebam, nós estamos diante de uma situação na qual há uma tendência da migração de uma lógica da ODR que é privada para a justiça pública. Mas aí nós temos um problema. O problema, primeiro, é de se pensar que quando a gente está modelando uma ODR para iniciativa privada, o eBay, por exemplo, quando ele pensa na criação do ODR, ele não está preocupado em justiça procedimental. Ele está preocupado em ampliar o engajamento dos usuários do eBay com a própria plataforma. A própria pesquisa que eu fiz alusão de 2011 estava verificando exatamente isso. Se quem participou do Moldria continuou comprando no eBay. Já quando nós estamos diante da justiça pública, nós precisamos pensar em acesso à justiça, em transparência, em autodeterminação, em oferta de informações transparentes que empoderem o cidadão. De modo que a ideia de UX, que é a experiência de usuário, e de UI, que é a interface de usuário, tem que ser pressuposto na construção da própria arquitetura do design, se pensar, inclusive, no emprego de nerds, de empurrões mentais que potencializem uma participação informada das pessoas. E não simplesmente para induzir, por exemplo, um aumento da produtividade dos acordos numa perspectiva eficientística. Porque, senão, nós não estaremos melhorando o sistema e a tecnologia ela não vai estar aprimorando o sistema. A virada tecnológica não vai melhorar o sistema. Ela vai, às vezes, piorar e, às vezes, ser mais um capítulo da cooptação neoliberal que todos nós vivenciamos pelo paradigma neoliberal ao qual todos estamos vivenciando, como inúmeros pensadores demonstram de modo muito evidente. E isso nós precisamos, em alguma medida, fugir disso. E aí, para finalizar, nós precisamos pensar, então, para nós, quando a gente pensa em justiça digital e a gente pensa na virada tecnológica, a gente precisa pensar num acesso à justiça real das pessoas em ambientes tecnológicos, projetar sistemas que levem em consideração essas pessoas e, inclusive, a arquitetura de escolha delas. E, finalmente, a gente precisa educar todas as pessoas em torno do uso dos riscos dessas ferramentas tecnológicas, da acessibilidade, o problema do controle dos dados. Então, a gente tem todo esse debate da LGPD, GDPR, etc., etc. E, em especial, pensar, inclusive, em desenvolvimento de legal techs para os despossuídos, porque senão nós não vamos conseguir um acesso à justiça pleno, um acesso à justiça adequado para todo mundo. Bem, o que eu tinha para apresentar nesse parco tempo que eu tenho aqui para oferecer para vocês era isso. Fica aqui algumas indicações bibliográficas e nesse QR Code vocês têm todas as minhas redes sociais. Se qualquer um tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma contribuição, eu estou à disposição. Vocês vão me encontrar em todas as redes sociais, menos no Tinder e no TikTok. Muito obrigado. Maravilha, Jerry. Perfeito. Ótima colocação, ótimas colocações. Acho que foi uma fala muito completa, como sempre. Quero agradecer a tua participação. Eu vi que nós temos aqui algumas perguntas que foram colocadas, inclusive, no chat. Aqui eu tenho uma da Ana Lúcia Ribeiro, que de alguma maneira você já mencionou isso, mas se quisesse fazer mais algum comentário sobre a utilização dos algoritmos para auxiliar a tomada de decisão, não pode afetar o julgamento em razão dos viés cognitivos. Na verdade, só uma consideração, eu passei meio rápido em torno disso. O problema do viés do modelo algorítmico, que é esse problema de que se criam modelos para tomada de decisões que têm erros exponenciais por conta dos dados do dataset, por exemplo, ou do próprio modelo como ele foi estruturado, porque você precisa, sempre na construção de modelos algorítmicos, de ter equipes multidisciplinares. Então, por exemplo, eu comecei a participar de algumas iniciativas aqui do CJF, e a primeira coisa nas primeiras reuniões, a primeira coisa que eu falava, pera lá, nós estamos aqui um bando de gente do direito, mas cadê o pessoal do design? Cadê o pessoal da tecnologia?
Cadê o pessoal disso? Porque a gente precisa conversar com todo mundo, senão a gente não consegue modelar nada que seja viável. Se a gente ficar encapsulado, como sempre costumamos fazer no campo do direito, de tentar pensar em soluções dentro da nossa própria lógica e sem conversar com quem vai, inclusive, estruturar, vai acontecer o que aconteceu com as próprias plataformas de processo em autos eletrônicos, que não funcionavam, que não tem nenhuma, que não são nada amigáveis. Que a pessoa que não tem conhecimento de tecnologia mínimo, de navegabilidade, a pessoa fica completamente perdida. Não é uma coisa fácil de ser utilizada. Diferentemente, quando você pega uma rede social, qualquer pessoa entra lá com o mínimo de conhecimento e consegue navegar. Mas perceba, a ideia do viés do modelo algorítmico é um problema sério, mas nós temos uma tendência muito grande de acreditar cada vez mais nas decisões maquinais. E isso é um problema por conta do viés da automação, que é o viés humano, que é a crença do ser humano que a decisão da máquina é neutra, que é o que eu sempre uso, sempre o mesmo exemplo. Quase ninguém contraria o caminho que o Waze dá. Quase ninguém faz isso. A pessoa, normalmente, ele faz o quê? Ele simplesmente segue o que o Waze estabelece. Então, e essa é uma tendência. Quando você pegar, por exemplo, nós ainda não temos legal reasoning por IA, por modelo de IA, fundamentação das decisões. Nós temos juízes robôs que, na verdade, montam decisões, mas ele não faz um raciocínio, não tem nada próximo disso ainda, até porque a gente não tem IA geral. Mas quando a gente tiver, e que eu creio que a gente terá, num interregno que eu não sei precisar quanto tempo será, o problema é em que medida que aquilo vai ter um papel de mera assistência ou se o juiz simplesmente vai corroborar aquilo. Porque é aquilo, você confere a primeira, confere a segunda, confere a terceira sentença. Quando você olhou 3, 10, 20 sentenças, elas estão boas, a partir de então você vai assinar aquilo ali eletronicamente e não vai ficar mais fazendo qualquer grande ingerência sobre aquele trabalho. Então, a gente tem um problema em torno desse tema. É verdade, Diego. Eu agora estava pensando aqui, quando você fala da viragem, né, tecnológica, e também se a gente conseguir, né, de algum modo, essa tendência, vamos dizer assim, a uma percepção, vamos dizer assim, de uma neutralidade científica, né, ou melhor, talvez uma neutralidade tecnológica, não necessariamente científica, mas tecnológica, a apropriação da ciência, né, e transformação em alguma técnica, conectada com aquilo que o pessoal da Escola Livre do Direito de Bruxelas chama da viragem matemática, ou seja, que, de alguma maneira, essa viragem tecnológica está baseada, né, sobretudo, numa viragem tecnológica, uma viragem matemática, ou seja, a linguagem matemática ocupando o espaço da linguagem simbólica. E que é um equívoco, porque não vai conseguir fazer isso, isso é intangível. E, na verdade, o problema é que quase sempre, e esse é um dado importante, por isso que eu fiz aquela alusão inicial à própria questão do conhecimento, da Marie Curie, a tecnologia em si, ela tem várias aplicações, só que ela não é neutra, ela nunca é neutra. A arquitetura de escolha, por exemplo, para nós no campo processual, ela nunca é neutra. Então, ela sempre é pensada e ela pode ser pensada para gerar autonomia e autodeterminação, mas ela pode ser concebida para gerar manipulação, para gerar maior produtividade, e aí a gente foge por completo à própria base de direitos fundamentais que está na infraestrutura da própria modelagem, no meu caso, do sistema processual do sistema de justiça. Mas quando você pensa em outras áreas, você pensa no direito público, você tem que, em alguma medida, pensar, mas em que medida que isso está virando um cavalo de Troia para a própria estrutura de debates, que não existe mais debate, você acaba entrando num espiral de polarização que os argumentos que são realmente relevantes, por vezes, não são levados em consideração. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito evidente para se pensar, e por isso, das grandes preocupações hoje éticas em torno da IA, que já tem um estudo mais consistente, a própria discussão em torno da IA explicável, o problema das regras éticas das ODRs, que também começa a ganhar muita proeminência, eu tenho até escrito sobre isso. Então, eu acho que a gente está num caminho que, se nós do direito, especialmente nós do direito que gostamos do direito, porque essa área da imbricação entre direito e tecnologia, ela durante muito tempo foi dominada por pessoas que gostam de tecnologia, mas que não gostam de direito. Agora ela começa a lidar com pessoas que gostam de direito. Então a pessoa ia para a tecnologia porque ela não gostava do direito. Só que se a gente não usar o direito
contrafaticamente como ambiente corretivo, a força quase irrefreável da tecnologia vai fazer impor o código, para ser bem lumaniano aqui, o código da economia, da tecnologia, e aí a gente caminha para uma lógica tão somente eficientística no sentido pobre da palavra, como você, inclusive, vem escrevendo há muito tempo. Beleza, Dias. Só para finalizar, que dialoga exatamente com o que você está comentando agora, me parece que da Yasmine Santiago. Não, desculpe, tem uma pergunta anterior do Alexandre, que eu perdi aqui. Ele fala que ele é engenheiro mecânico e está formando em direito agora. Pergunta se a utilização de IA nos julgados fere as 3 leis da robótica de Asimov. Seria uma pergunta. Na verdade, depende, né? Porque as 3 leis elas estão umbilicalmente ligadas a uma decisão não poder prejudicar o humano em nenhum aspecto. E, no final das contas, o que nós temos, inclusive, por exemplo, reconhecimento facial, policiamento preditivo. Tem demonstrações, inclusive, uma série de empresas, a IBM, uma série de empresas começaram a parar de fornecer esse tipo de tecnologia para reconhecimento para as polícias, porque há um erro exponencial. O próprio Coded Bias mostra isso, que há um prejuízo muito maior para as classes menos favorecidas da sociedade. No próprio caso criminal, ou seja, até que ponto que as decisões que estão sendo baseadas em respostas modeladas por IA não estão prejudicando o ser humano. Então, me parece que elas estão, em grande medida, por vezes, ferindo, sim, as leis que o Asimov pensou. Beleza. Por fim, só para agora finalizar os meses de época, até por conta do horário, mas, de fato, poderíamos ficar aqui, né, dias. A Yasmin pergunta, simplificando aqui, se haveria uma inconstitucionalidade, né, na tomada de decisões exclusivamente por juízes robôs em face de um direito, assim, uma garantia de acesso à justiça e de uma decisão humana. Esse é o argumento, inclusive, tanto do professor Luiz Greco, quanto num livro que ele fala, que ele defende isso, inclusive, e de um parceiro de escrita há muitos anos, colega, um grande amigo, que é o Alexandre Bahia, que também já escreveu sobre isso, e eles defendem, e eu também acredito que nós temos um problema muito sério, momentaneamente, de uma decisão tão somente por máquina. Só que o problema é que o argumento sempre e esse argumento também é recorrente dentro do próprio judiciário, não, as decisões serão sempre supervisionadas por um humano. Só que aí eu volto para aquele problema que eu fiz menção há pouco. O fato de ter um ser humano analisando significa que isso vai impactar no resultado ao fim, ao cabo? Ou o ser humano, ao ver que as respostas que a máquina oferta, elas, em média, elas são boas, ele, até por preguiça, porque um dos digamos assim, dos resultados da pesquisa da psicologia comportamental dos vieses é a percepção de que o cérebro humano é preguiçoso. E se algo facilita a vida dele, ele vai parar de gastar energia com aquilo. Eu sempre gosto de usar um exemplo. Quando eu era uma criança, eu sabia inúmeros números telefônicos de cabeça. Hoje eu mal sei o meu, porque a tecnologia me emburreceu. Então, e porque eu parei de gastar energia com isso. Então, ou seja, nós temos um problema até que ponto que essa revisibilidade e desse controle humano vai ser suficiente para esse tipo de situação. Então, alguns vão defender de um modo bem até enfático que isso deveria ser, em alguma medida, freado. Mas esse é um grande debate. Beleza, Diane. Perfeito. Estamos compartilhando muitos pontos de vista aqui também, e acho que, de fato, temos muito o que aprender ainda e estudar, mesmo com essa preguiça mental que muitas vezes nos induz a uma certa facilitação, até mesmo em torno das respostas a esses problemas tão complexos, né, que nós estamos experimentando. Mas
eu quero, em nome do Cyber Leviatã, dos parceiros aqui, dizer da nossa satisfação de tê-lo, né, conosco, de contar com a tua parceria, para além desse encontro ocasional, né, também com os diversos, né, nós tivemos cerca de 400 inscritos, né, na tua palestra de hoje, né, mostra assim, não só o quanto você é conhecido, o quanto é querido e o quanto é, né, buscado, né, em termos de conhecimento, e isso ficou demonstrado aqui pela tua brilhante exposição e muito clara, né? Como sempre, eu tenho acompanhado diversas vezes as tuas falas em diversos lugares, né, por aí, né, diversos lugares virtuais hoje, né, mas em diversos encontros por aí, né? Mas então quero agradecer e dizer a todos que os certificados para aqueles que têm interesse serão, né, disponibilizados diretamente pelo sistema, e também que por conta da disponibilidade do professor Diel, também poderíamos disponibilizar a gravação desse encontro no canal do YouTube do Cyber Leviatã. Eu passo, então, agradecendo aqui ao Diel e a todos os colegas, inclusive colegas professores de várias instituições que eu vi aqui, não vou mencioná-los nominalmente, mas várias instituições que nos acompanham, também agradecer, né, a parceria, e devolvo a palavra ao nosso mestre de cerimônias aqui, o professor Alisson. Na verdade, o DJ aqui, né, professor? Bom, foi excelente, né? Muita interação aqui no chat, o pessoal mandando muita mensagem, várias perguntas, enfim. Eu queria só lembrar que no dia 12 de maio, ou seja, daqui 15 dias, a gente vai ter o professor Alexandre Pimentel, que vai estar com a gente aqui no Cyber, ele é lá de Pernambuco, enfim, vai conversar conosco também. E, em regra, nós estamos mantendo essa periodicidade. De 15 em 15 dias, nós temos um evento aqui no Cyber para tratar sobre esses assuntos mais complexos aí que envolvem a revolução digital, enfim, o direito, a tecnologia, a democracia, o processo. E foi muito bom contar com a presença de todo mundo aqui. O assunto rendeu, né? Estou vendo aqui, o pessoal ainda continua mandando mensagem, elogiando muito. A professora Fádua, da Universidade de Itaúna, está aqui também com a gente falando sobre isso, a professora Meire Furbino, enfim. Foi um prazer, professor Diel, queria te agradecer muito. Convidar todos para nos seguirem lá no nosso Instagram, @cyberleviatã, no nosso canal do YouTube, nossa página do Facebook. A gente tem mantido aí esses diálogos sempre de maneira gratuita para possibilitar mesmo a discussão sobre esses temas que afetam tão significativamente a nossa vida. Queria agradecer a todo mundo, desejar uma boa noite. Quer falar algo, professor? Só isso mesmo, né? Só agradecer mesmo e deixar um abraço para todos que estiveram aqui conosco. Muitíssimo obrigado. Professor Bolzan, professor Diel, todo mundo, pessoal, um abraço. Obrigado, Diel. Um abraço a todos. Boa noite aí, obrigado pessoal. A você, Bolzan. Tudo de bom. Boa noite. Se cuidem.